Olá, LJ Hortano, olá, LJ Hortana. Meu nome é Jário Magalhães, sou professor da LJ Aulas, sou servidor público federal e estou aqui para fazer com você a correção da prova para agente de segurança penitenciário aplicada pela banca IBFC no último domingo, dia 18 de novembro de 2018. Nós vamos fazer a correção das questões referentes ao Código de Ética e Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, tendo como parâmetro o caderno letra A. Antes de começarmos, eu te convido a seguir, a se inscrever na página da LJ Aulas, a curtir esse vídeo e também a clicar no sininho para receber sempre as notificações quando nós tivermos vídeo novo. Também te convido a fazer o download do material que nós utilizaremos nessa aula, que o link está disponível aí na descrição desse vídeo, junto aos links para que você tenha acesso ao perfil da LJ Aulas em diferentes redes sociais. Então vamos à correção da nossa primeira questão, questão 21 do caderno A. Leia abaixo algumas disposições da Lei Estadual número 869 de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Temos então aqui uma questão na qual a banca quer de nós o conhecimento dos primeiros artigos do Estatuto do Funcionário Público de Minas Gerais, do Estatuto Funcional. Temos uma lacuna a ser preenchida, é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Nós entendemos que existem os cargos isolados, que são aqueles cargos que todos os seus ocupantes têm o mesmo padrão de vencimento. O servidor que ocupa cargo isolado não tem uma expectativa de ser promovido, de poder subir na sua carreira, de poder avançar para uma classe mais elevada da sua carreira. E nós temos os cargos de carreira, que são aqueles cargos que são divididos em classe. Cada classe com padrão de vencimento. Todos aqueles ocupantes do cargo de uma determinada classe têm o mesmo padrão de vencimento. Ao longo da sua carreira, você vai sendo promovido, você vai passando por promoções que te colocam em classes cujo padrão de vencimento seja maior. Então nós entendemos que classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Temos outra lacuna. É um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. É a definição que o Estatuto Funcional nos traz para quadro. Temos o artigo 5º, classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. E o artigo 8º, quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Temos, então, o nosso gabarito, letra B, classe e quadro. Questão 21, gabarito, letra B. Vamos avançar. Questão 22. De acordo com a Lei Estadual número 869 de 52 e suas alterações posteriores, o Estatuto Funcional assinale a alternativa correta. A. Readmissão é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Na realidade, vou trazer aqui para vocês as nossas anotações que estão disponíveis aí para download. Nós temos no artigo 57 da Lei 869 que o aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Nós temos funcionário público que por alguma razão foi colocado em disponibilidade e ele retorna, ele volta a ocupar um cargo, ele volta a exercer suas atividades, nós chamamos esse processo de aproveitamento. Voltamos então à questão, nós estamos procurando a correta, a letra A já está incorreta, vamos à letra B. A transferência e a remoção por permuta serão processadas a pedido escrito de apenas um dos interessados. Temos na redação do artigo 49, a transferência e a remoção por permuta serão processadas a pedido escrito de ambos os interessados e de acordo com o prescrito no capítulo 4º deste título e no título 2º. Quando nós estudamos a Lei 869, nós temos que lembrar que é uma lei antiga, uma lei de 1952. Nós temos algumas expressões ultrapassadas, nós temos algumas situações jurídicas que são mais bem reguladas por outros diplomas legais, por normas mais atuais, até pela própria mudança da Constituição da República que nós tivemos, então acabaram sendo alterados até de maneira tácita algumas vezes, sem ser explícito.
Mas, quando nós sabemos que a banca vai cobrar essa norma, nós temos que nos atentar para a redação dessa norma. Nós temos aqui uma questão que cobra explicitamente a redação, o texto como está escrito. Não importa se está obsoleto, não importa se foi não recepcionado pela nova Constituição, se é mais bem regulamentado por outra norma, nós temos que seguir o comando da questão, que é falar o que está exatamente naquela norma. Então, não pode ser aí a letra B, porque é a pedido de ambos os interessados. Vamos à letra C. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingresse no serviço público após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Nós entendemos que a aposentadoria decorre de uma vulnerabilidade. A mais comum, a que nós mais falamos, é a idade avançada. A idade avançada gera no indivíduo certa vulnerabilidade. Mas a aposentadoria, ela também pode decorrer de uma doença, de um agravamento na saúde da pessoa. É o que nós chamamos de aposentadoria por invalidez. Algumas vezes, por mais que seja raro, mas acontece, a pessoa se recupera daquele mal que justificou a aposentadoria dela. Vamos acompanhar. Artigo 54. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Temos então o nosso gabarito, letra C, correta, reversão. A pessoa se aposenta por invalidez, depois de um tempo ela melhora, percebe-se que aqueles motivos que deram causa, aqueles motivos que resultaram na sua aposentadoria, eles não existem mais. Então a pessoa vai reverter. Mas vamos analisar as demais, por mais que nós já tenhamos nosso gabarito, letra C. A reversão, que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado, é o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público com o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é de reintegração, previsão do artigo 50, não reversão, como nós já explicamos. A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado, é o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Por fim, letra E, a reversão será obrigatoriamente para o mesmo cargo. Nós temos no artigo 55 a reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo e não necessariamente no mesmo cargo. Então mantemos aí nosso gabarito, letra C. Vamos avançar. Questão 23. Acerca da Lei Estadual 869, mais uma vez o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa que não apresenta uma hipótese em que dar-se-á a exoneração do funcionário público. Letra A, quando o funcionário não satisfizer as condições do estágio probatório. Letra B, quando o funcionário interino, em cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo, não satisfizer as exigências para inscrição em concurso. Letra C, a critério do governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão. Letra D, quando o funcionário praticar ato de improbidade administrativa. E letra E, a pedido do funcionário. Nós temos no artigo 106 do Estatuto Funcional uma lista das motivações para a exoneração. A pedido do funcionário, a critério do governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão ou interino, em cargo de carreira ou isolado, de provimento efetivo, quando o funcionário não satisfizer as condições do estágio probatório, quando o funcionário interino, em cargo de carreira ou isolado, de provimento efetivo, não satisfizer as exigências para a inscrição em concurso, e automaticamente, após a homologação do resultado do concurso para provimento do cargo ocupado interinamente pelo funcionário, disposições, algumas delas realmente não se aplicam nos dias de hoje, mas nós temos aqui a exata redação da lei. Voltando para a questão. A letra D vai dizer que quando o funcionário praticar ato de improbidade administrativa, ele será exonerado. E eu imagino que muita gente fazendo a prova não teria dúvida de que essa aqui é de fato uma causa para a exoneração, mas não é realidade. Quando nós falamos em ato de improbidade administrativa, nós temos uma série de consequências para o servidor público. Ele pode, inclusive, ser demitido. Demissão é diferente de exoneração. Nós entendemos que demissão tem uma característica de punição, ao contrário de exoneração. Por isso, nós temos aí o nosso gabarito, letra D,
Quando o funcionário praticar atos de improbidade administrativa, ele pode sofrer uma série de consequências, entre elas a demissão, mas não a exoneração. São expressões com significados diferentes. Gabarito da questão 23, letra D. Vamos à questão 24. A Lei Estadual número 869 trata da aposentadoria do funcionário público ocupante de cargo de provimento efetivo. Sobre a aposentadoria, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado quando verificada a sua invalidez para o serviço público. Previsão da aposentadoria por invalidez está correta. Letra B. O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado quando inválido em consequência de acidente ou agressão não provocada no exercício de suas atribuições ou doença profissional, também previsão do Estatuto Funcional. Letra C. O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou outra doença que o incapacite para o exercício da função pública, da mesma maneira previsão do Estatuto Funcional. O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado compulsoriamente aos 80 anos de idade. Compulsoriamente significa dizer sem ser ouvido, independentemente da sua vontade. A administração vai simplesmente cumprir a lei e aposentar aquela pessoa. É o que nós chamamos de aposentadoria compulsória. A questão vai trazer para a gente que ela deve ocorrer aos 80 anos de idade, mas não é o que a redação da Lei 869 traz para a gente. Artigo 108. O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade e não aos 80, como nos diz a letra D, por isso ela é incorreta. Gabarito da questão 24, letra D. Letra E. Aposentadoria dependente de inspeção médica. A aposentadoria dependente de inspeção médica e só será decretada depois de verificada a impossibilidade de readaptação do funcionário. Aqui temos um pequeno equívoco de digitação aqui cometido pela banca, mas segue sim a redação da Lei 869. Se você quer se aprofundar no tema, nós temos aí as hipóteses de aposentadoria no artigo 108 e também tratando sobre o tema artigo 109 do Estatuto Funcional. Vamos agora à correção da questão 25, mudando um pouco de temática. O Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual, Decreto Estadual número 46.644 de 2014, traz os deveres éticos fundamentais do agente público. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. A. É dever ético fundamental do agente público facilitar atividades de fiscalização pelos órgãos de controle. B. É dever ético fundamental do agente público participar de qualquer atividade que possa significar conflito de interesse em relação à atividade pública que exerce. Isso aqui, na realidade, se trata de uma questão que o bom senso já nos responderia, ainda que a gente não conseguisse se lembrar ali na hora da prova exatamente da redação da norma. Nós temos a vedação ao agente público participar de qualquer outra atividade que possa significar conflito de interesse em relação à atividade pública que exerce. Na verdade, quando nós falamos de participar de atividade que causa conflito de interesses, nós temos aqui uma proibição e não dever ético. É exatamente o contrário. Conflito de interesse é quando o servidor público ele se envolve em uma atividade que pode trazer para ele, por exemplo, benefícios indevidos, que pode trazer para ele benefícios em detrimento da fazenda pública que o remunera. Um servidor do Estado de Minas Gerais que pode se beneficiar se o Estado de Minas Gerais tiver prejuízo. Ou até mesmo um servidor que possa se beneficiar de maneira indevida, ainda que o Estado não tenha prejuízo. Mas o conflito de interesse é esse encontro negativo, o conflito de interesse é essa crise entre a posição que o servidor ocupa e os interesses maiores da administração pública. Ele deve se abster dessas situações, ele deve evitar essas situações ao máximo. Temos então questão 25, gabarito, letra B. Letra C. É dever ético fundamental do agente público ser ágil na prestação de contas de suas atividades. Letra D. É dever ético fundamental do agente público atender prontamente às questões que lhe forem encaminhadas. E letra E. É dever ético fundamental do agente público observar os princípios e valores da ética pública. Nós temos os deveres aí listados no rol do artigo 9º. Então temos aí
gabarito, letra B. Vamos avançar. Questão 26. O Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual traz algumas vedações ao agente público. Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas vedações. Vedações, proibições para o agente público. A. Usar de artifícios para procrastinar, para atrasar ou dificultar exercício de direito de qualquer pessoa. B. Deixar de utilizar conhecimentos, avanços técnicos e científicos ao seu alcance no desenvolvimento de suas atividades. C. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Letra D. Iludir ou tentar iludir pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos. E letra E. Participar de movimentos e estudos relacionados à melhoria do exercício de suas funções, visando ao bem comum. O próprio bom senso nos responderia que participar de movimentos e estudos relacionados à melhoria do exercício de suas funções, visando ao bem comum, não é uma vedação, não é uma proibição. Pelo contrário, nós temos aí como dever ético fundamental do servidor público, previsto no artigo 9º, inciso 11. Nós temos as vedações previstas no artigo 10, para quem interessa em se aprofundar. Temos então nosso gabarito da questão 26, letra E. Vamos à correção da questão 27. Essa questão está gerando alguma polêmica. A banca nos indica como gabarito, já adianto, a letra C. E nós entendemos aqui que o gabarito deveria ser a letra E. E vamos explicar por quê. Por hora, o que vale para você fazer suas contas, claro, é o gabarito da banca, letra C, mas vamos fazer uma análise aqui. O Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual trata do Conselho de Ética Pública. Acerca das competências do Conselho, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Emitir parecer acerca de enquadramento em hipóteses de impedimento para fins de nomeação, designação ou contratação a título comissionado de pessoas para o exercício de funções, cargos e empregos no Poder Executivo Estadual. Nós temos aqui uma competência do Conselho determinada pelo artigo 13, inciso 9º do Código. Então nós entendemos que essa redação exata está correta, a letra A. Letra B. Receber denúncias sobre atos de autoridade praticados em contrariedade às normas do Código de Ética e proceder à apuração de sua veracidade, desde que devidamente instruídas e fundamentadas. Da mesma maneira, uma competência do Conselho determinada pelo inciso 2º do artigo 13 do Código de Ética. Letra C, o gabarito da banca. Instaurar, após as apurações pertinentes, processo ético que envolva conduta de integrante da alta administração estadual, assim como decidir sobre recursos contra decisão sua ou proferida em processos instaurados pelas comissões de ética do Poder Executivo. Nós temos a redação exata do artigo 13, inciso 3º. É uma competência do Conselho, conforme o Código de Ética, mas é o gabarito que a banca nos dá. Você pode conferir lá no Código de Ética, você vai ver que essa é a redação exata. Letra D, elaborar o seu regimento interno, da mesma forma no inciso 10 do mesmo artigo 13. E por fim, ordenar a busca e apreensão domiciliar, algo que não se relaciona com o tema diretamente. Isso é uma questão judicial, uma questão que envolve o poder judiciário, a atuação de um juiz de direito e não a atuação de um conselho. Nós entendemos que deveria ser o gabarito e estamos aí acolhendo, instruindo os alunos que estão elaborando os seus recursos para serem apresentados à banca. Vamos avançar então. Questão 28. Leia abaixo o artigo 14 do Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual, sabendo que Conselho de Ética Pública é tratado pela sigla CONSET. Artigo 14. O CONSET é composto por, temos uma lacuna, membros, escolhidos e designados pelo, entre brasileiros de reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada e dotados de notórios conhecimentos de administração pública. Nós temos aí uma questão para preencher as lacunas. Nós entendemos que são 7 membros do Conselho que são designados, escolhidos e designados pelo governador do estado
temos aí o nosso gabarito, letra A. Vamos agora à questão 29. O Decreto Estadual número 46060 de 2012, que regulamenta a Lei Estadual Complementar número 116 de 2011, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. Analise as alternativas abaixo e assinale a que não corresponde a uma modalidade de assédio moral. Nós temos no artigo 2º do referido decreto uma lista das condutas que configuram assédio moral. Desqualificar reiteradamente por meio de palavras, gestos ou atitudes a autoestima, a segurança ou a imagem de agente público, valendo-se de posição hierárquica ou funcional superior, equivalente ou inferior. B. Desrespeitar a limitação individual de agente público decorrente de doença física ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com as suas necessidades especiais. Letra C. Fiscalizar o cumprimento das ordens dadas ao agente público, valendo-se do poder hierárquico. É uma questão que o bom senso também nos responde. A letra C não está presente no rol do artigo 2º do decreto, até porque fiscalizar a atuação dos agentes públicos é uma obrigação do agente público que está num grau superior na hierarquia. Então nós entendemos que o gabarito da letra 29 só pode ser letra C. Letra D. Preterir. Preterir é passar alguém na frente. Preterir é deixar alguém para trás para beneficiar outro de maneira injusta. Preterir o agente público em quaisquer escolhas, em função de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, preferência, orientação política, sexual ou filosófica. E letra E, manifestar-se jocosamente em detrimento da imagem de agente público, submetendo-o à situação vexatória ou fomentar boatos inidôneos e comentários maliciosos. São todas vedações ao servidor público, são todas condutas que caracterizam assédio moral, com exceção da letra C, gabarito letra C. Vamos finalizar. Questão 30. O Decreto Estadual número 46060 de 2012 trata das penalidades que podem ser aplicadas no caso de assédio moral na administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. A respeito do assunto, assinale a alternativa que traz corretamente as penalidades que podem ser aplicadas. Nós temos as penalidades previstas no artigo 5º do decreto, que podem ser repreensão, suspensão, demissão, perda do cargo comissionado ou função gratificada. Temos o nosso gabarito já na letra A. Repreensão, suspensão, demissão e perda do cargo comissionado ou função gratificada. Como vocês puderam notar, essa parte da prova foi extremamente legalista. Ela traz ali a redação exata dos artigos da lei, com exceção daquela questão que nós acreditamos que precisa ser modificada pela banca, que precisa ser vista com mais cautela pela banca quando for divulgado o gabarito definitivo. Te agradeço pela sua confiança, te agradeço por você estar nos acompanhando, te parabenizo por sua decisão de estar estudando, de estar plantando. Espero que em breve você colhe os frutos desse seu investimento, dessa sua escolha. Continue nos acompanhando. Muito obrigado. Um abraço.